Olá, como vai? Bom, hoje nós trabalharemos o pensamento nietzschiano dentro do conteúdo programático da Universidade Federal de Uberlândia, né? A partir desse modelo de aula, fiz o seguinte: comecei pela filosofia antiga. Na filosofia antiga, você se lembra, passei por período cosmogônico, demonstrando a importância do mito. Além do período cosmogônico, fizemos a transição do mito para a filosofia no período cosmológico. Período cosmológico, para o sem destaque agora para Heráclito e Parmênides, mudaram o manual do candidato. Tratamos de mito noético, milagre grego e a teoria do espanto. E cheguei no período antropológico ou socrático. Trabalhei Sócrates, Platão e o problema de Sócrates com o relativismo dos sofistas. Platão de Atenas. Em Platão, teoria das ideias, alegoria da caverna e a sofocracia. Até que cheguei no discípulo mais célebre do Platão, o mais importante aluno do Liceu, Aristóteles de Estagira, demonstrando a metafísica imanente, ou seja, o estudo do ser enquanto ser, como o ser se manifesta de diferentes modos, a junção matéria e forma, teoria das quatro causas, substância e acidente. Encerrada a antiguidade, avancei para o pensamento medieval. Ali trabalhei filosofia medieval 1 e filosofia medieval 2. Medieval 1, a patrística, alta Idade Média, pensamento agostiniano e cristianização de Platão. Do outro lado, na baixa Idade Média, com a popularização das universidades, a escolástica, o estudo do trivium e do quadrivium, a Suma Teológica de Tomás de Aquino, e a cristianização do pensamento aristotélico. Avancei então para a modernidade, meados do século XV até o século XVIII. E aí alguns problemas foram colocados, problemas de ordem epistemológicas, como é o caso de Descartes, Hume e Kant, racionalismo, empirismo e criticismo, respectivamente. Além de Descartes, Hume e Kant, avançamos também para o campo da ética, onde trabalhei a ética deontológica, ou a ética do dever. Lembra da pergunta? Was ist das Aufklärung? Ou seja, o que é esclarecimento? As condições de maioridade e minoridade por dever, conforme o dever e inclinação. Os imperativos hipotéticos e também categóricos. E depois a filosofia política. Filosofia política com o pai da ciência política, Nicolau Maquiavel. E, claro, os dois contratualistas, Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. Para essa aula, começo a trabalhar a filosofia contemporânea. Filosofia contemporânea de Marx, filosofia contemporânea de Nietzsche e também de Hannah Arendt. Wesley, mas alguma coisa mudou, sim. Antes, o que nós tínhamos como filosofia contemporânea? Hegel, Marx, Nietzsche, Sartre. Continuam com Marx, continuam com Nietzsche. O Sartre foi sacado e chegamos ao estudo de uma mulher chamada Hannah Arendt, uma estupenda e brilhante autora do século XX, que em breve comentaremos, que vai falar sobre as origens do totalitarismo, que vai falar sobre labor, trabalho, ação. Então, nas próximas aulas, acompanhem, vou trabalhar Hannah Arendt. Mas, para hoje, o velho e bom Nietzsche. Cara, o Nietzsche é aquele típico autor que nos anos 90, começa a ganhar uma certa força, porque no século XX ele era mal visto em alguns aspectos, até por uma falaciosa aproximação com o nazismo, que não é real. Só que nos anos 2000 vem essa popularização. O Nietzsche é a famosa coqueluche do pensamento filosófico ocidental. A partir de um best-seller, o Nietzsche começa a ganhar força e se torna o predileto dos pretensos e rebeldes adolescentes. Sim, é um filósofo da adolescência, da rebeldia, mas que academicamente tem um rigor brutal, que não pode ser estudado de qualquer modo. O Nietzsche que não estava no primeiro manual do candidato da UFO, aquele que vai de 98 até 2008. É em 2008, na reformulação, que ele aparece como autor do conteúdo programático para nunca mais sair. De 2008 até 2019, todo o processo seletivo da UFO contava com uma questão de Nietzsche, seja na primeira fase ou na segunda, tamanha popularidade. Perfeito? Bom,
Sobre Nietzsche, o Nietzsche tem boas referências e boas obras. Quais são as boas referências de Nietzsche? Cito uma delas, Arthur Schopenhauer. Tanto que uma das principais obras do Nietzsche, Schopenhauer como educador. O Nietzsche trata Schopenhauer como se ele fosse o responsável por despertá-lo de um sono dogmático, afinal. O Schopenhauer é o primeiro autor a meter o pé na razão. Sabe aquela estrutura idealista hegeliana? Schopenhauer mete o pé. Schopenhauer é um pessimista. A vida nada mais é do que um pêndulo que oscila entre a dor e o tédio. É algo que inicialmente muito vai chamar a atenção de Nietzsche, mas depois ele começa a sair um pouco desse pessimismo e se distancia do pensamento schopenhaueriano. O Nietzsche, que é conhecido pela Gaia Ciência, pelo Anticristo, pelo Assim Falou Zaratustra, Eis o Homem, Além do Bem e do Mal, Nietzsche possui uma vasta obra. Além de filósofo, era também filólogo. Além de filósofo e filólogo, também teólogo, ou seja, o conhecimento nietzschiano era pontual, era um conhecimento dotado de rigor. E todas as críticas apontadas por Nietzsche são críticas naturalmente pontuais, reais e que temos que entender de fato o quanto esse autor quer desmoronar o Ocidente. Ok? Bom, veja, o que nós temos cobrado pela Universidade Federal de Uberlândia? Você vai encontrar um tópico sobre Nietzsche que diz a origem genealógica da moral e dos valores, a moral dos nobres e a moral dos escravos. Enquanto subitem nós temos compreender a crítica nietzschiana da moral como uma genealogia. Ora, o que isso quer dizer? Simples, eu preciso estudar a gênese, a origem, segundo a qual os valores revelam-se como produtos gerados a partir de modos de existência. 2. Distinção entre as chamadas moral dos escravos e moral dos nobres, a partir dessa origem genealógica. 3. Explicitação da moral dos nobres, modos de existência que prima pela intensificação da vida. E 4. Explicitação da moral dos escravos, faltou aqui um L. É gerada em reação à moral dos nobres, construindo-se, por isso, a partir do ressentimento que se torna criador de valores. Bom, então vamos ao estudo do pensamento nietzschiano. Cara, é o seguinte. Primeiro, como Nietzsche vai entender o homem? Veja, para Nietzsche o homem é um bem bolado entre duas forças. Uma força que ele vai conceituar como uma força apolínea e uma outra força que é a força dionisíaca. Perceba, são duas forças distintas, porém complementares. Ora, o que é a força apolínea? Apolo, a ordem, a simetria, a retidão. Em contraponto a Apolo, o Dionísio. Dionísio, a loucura, a embriaguez, a insensatez, a manifestação artística, sim. Enquanto Dionísio temos manifestação da arte. Enquanto Apolo nós temos uma manifestação filosófica e racional. Exatamente a junção das duas dimensões que faz com que nós sejamos seres equilibrados. Sim, um homem equilibrado para Nietzsche é aquele que se encontra na dinâmica Apolo-Dionísio, compreensão e manifestação artística. O grande problema é que isso não durou por muito tempo. Em modo genealógico de análise, percebendo a genealogia da moral, Nietzsche vai dizer: a filosofia começa muito bem, sim senhor. Começa com os chamados pensadores pré-socráticos, os cosmologistas. Lembre-se que para esses autores, o homem nada mais era do que uma gota no oceano. O homem era um microcosmo dentro de um macrocosmo. O que isso quer dizer? Que existem leis da natureza que se sobrepõem sobre os homens. Ou seja, o homem não é o centro. A visão desses autores era uma visão cosmocêntrica e não antropocêntrica. Tanto que Nietzsche é muito elogioso com o discurso de Tales. Tudo é um. Ou seja, toda a multiplicidade do mundo tem como base, tem como gênese a unidade. Para Tales, por exemplo, um elemento, a água, a chamada arqué para esses pensadores. Só que para Nietzsche, em determinado momento, a filosofia perece. A filosofia é lesada. Porque nós temos o grande câncer na história da filosofia. E quem é esse grande câncer? Sócrates de Atenas. Wesley, como assim? Sócrates não é muito bom?
Sócrates não é um marco divisório? Sócrates não é sensacional? Pois bem, para Nietzsche ele não é absolutamente coisa alguma, a não ser o grande corruptor da história do pensamento filosófico. E por qual motivo? Porque Sócrates faz com que o homem assuma o centro do universo. Só que essa centralidade, ela se encontra na razão humana. Lembre-se do pensamento socrático. Uma vida não examinada não merece ser vivida. Então, é por meio da análise racional que nós chegamos à conclusão de que a vida é algo que deve ser levado a sério. Ora, e as nossas paixões? As nossas paixões devem ser abolidas. As paixões são nocivas à boa existência. Então, o Sócrates, ele separou o Apolo e o Dionísio. O Apolo, virtude. O Dionísio, vício. O vício deve ser abandonado e a virtude deve ser elevada. Perceba, o que antes era conexão, agora é desconexão. O que antes era uma grande harmonia, agora se torna um caos. E aí vem depois, né, o grande entusiasta do pensamento socrático, que é o Platão, que vai falar sobre imortalidade da alma, que faz um dualismo ontológico entre alma e corpo, dividindo a realidade em mundo inteligível e mundo sensível. Para Platão, o nosso corpo é um simulacro que aprisiona a nossa alma e dificulta o acesso ao real. As nossas paixões são nocivas à nossa existência, uma vez que nós devemos buscar por meio da nossa razão a inteligibilidade, as ideias puras, ordenadas por essa ideia de bem, ordenadas por uma certa demiurgia. E você diz, mas será que esses indivíduos, Sócrates e Platão, influenciaram tanto assim a nossa tradição cristã? E como? Pense, por exemplo, o pecado original. Qual é o grande castigo? O corpo. E por qual motivo o corpo? Porque ele é ferido por paixões, e as paixões são testes. Aquele homem que consegue se conter em relação a esses testes, ele ruma de fato à salvação. Então, o Nietzsche vai dizer, o problema inicial, a gênese, se encontra nas filosofias socrático-platônicas. E essas filosofias socrático-platônicas, elas foram apropriadas pela tradição judaico-cristã. São essas as duas críticas. Então muitos dizem, porque o Nietzsche critica a religião, porque o Nietzsche isso, o Nietzsche aquilo, porque o Deus está morto. Cara, o Nietzsche vai botar isso nas contas da filosofia, vai dizer a filosofia é a grande responsável. E você não é nenhum imbecil e sabe disso muito bem. Falamos de filosofia medieval, afinal o que é a filosofia medieval? É um resgate notório do paganismo grego. Agostinho cristianiza Platão, Tomás de Aquino cristianiza Aristóteles. No coração do Vaticano, você tem a escola de Atenas do Rafael de Sânzio. Então não me venha dizer que o Nietzsche só faz críticas à religiosidade, não. O Nietzsche coloca um peso muito grande na filosofia e diz, estes filósofos, tais como Platão e Sócrates, fizeram muito mal ao Ocidente. Perceba essa crítica. E aí, na medida em que o homem começou a louvar demais a razão e se desencantar com a nossa passionalidade, o homem começou a levar uma vida que não leva a nada. Moçada, uma vida destituída de sentido. Tudo muito pragmático, tudo muito objetivo, tudo muito calculado, uma razão instrumentalizada. E o quanto isso é triste, o quanto isso é pobre. Esses reflexos, por exemplo, nós percebemos na arte. Há um tempo atrás, nós tínhamos um Salvador Dalí, nós tínhamos um Federico Garcia Lorca. Na própria filosofia, nós temos um Nietzsche. Hoje nós não temos absolutamente nada que chegue perto desses autores. No campo da filosofia, antes um Nietzsche, agora um Mário Sérgio Cortella, Augusto Cury, autoajuda. O Nietzsche vai dizer, cara, a filosofia tem que fragilizar, arrebentar, moer o âmago. Mas não, falaremos palavras bonitas e incentivadoras. Putz, não. Se antes eu tinha um Picasso, agora eu tenho um Romero Brito. Ó que tristeza, ó que decadência. Levamos uma vida que não nos leva a nada. E o Nietzsche quer, de fato, trazer para nós o entendimento do quanto essa decadência ela é real. Do quanto essa decadência bate à nossa porta. Tanto que grande parte dos ensinos, eles não vão potencializar, por exemplo, o estudo da arte. Para que estudar arte?
Porque artista é isso, artista é aquilo, porque artista é livre, porque artista é feliz, porque artista dá sentido à vida. Nesse processo de quarentena, maravilha, você bate palma para enfermeiro, bate palma para médico, tem que bater mesmo. Os caras estão de parabéns, são heróis. Mas e bater palma para artista? Porque beleza, o médico está cuidando da sua saúde física, mas e a sua saúde mental? A aproximação que as pessoas têm agora com a arte nesse processo de isolamento é notório. Imagina se não tivesse arte. Eu vou ser sincero com vocês. Cara, se não tivesse arte, a minha vida nesse momento seria muito mais miserável do que de fato ela já é. A arte tem promovido catarses, a arte tem promovido epifanias. Sem arte eu não seria absolutamente nada, eu seria menos humano e minha vida seria mais cinza. Arte dionisíaca. Nem só de Apolo vive o homem. É necessário que o Dionísio se coloque lado a lado ao Apolo para que as coisas comecem a ganhar de fato um pouco mais de sentido, um pouco mais de notoriedade. E aí é nesse sentido que o Nietzsche começa a estabelecer duas morais. Uma moral de escravos e uma moral de senhores. Uma moral da plebe e uma moral de aristocratas. Ora, o que é a moral do escravo? A moral do escravo, moçada, é a moral do cristão. Aquele que nega a vida. Isso é muito triste. Imagina, o ápice para um cristão é a morte. Ou seja, ele tenta negar a vida o tempo todo. Que coisa bizarra. Que coisa esquizofrênica. Ele é aquele cidadão que espera pela morte para obter a salvação, mas se alguém se mata por força própria, tal como um suicídio, ele chama de covarde. Espera. Que problema é entender o valor esse cidadão tem? E aí nós chegamos a problemas ainda maiores. Pense nesse Deus parido, forjado pelo cristianismo. O quanto é maldoso, o quanto é reacionário. Imagina um Deus, além de um Deus também um Cristo, que deseja assim tanto mal das pessoas, que tem tanto desgosto pelos seus filhos, que do lado da Bíblia coloca uma arma. Não é isso? Vamos armar todo mundo, porque eu quero de fato que todo cidadão de bem esteja armado. Eu quero um ministro do STF que seja terrivelmente cristão. Olha que cruel, olha que violento, olha que bizarro. Mas é exatamente isso o que acontece. O cristianismo ele se encontra em absolutamente todos os lugares da nossa cultura. Se a religião é um fato social, imagina a letalidade do cristianismo. E esse cristão assume sim uma moral de escravo, de um indivíduo ressentido, de um indivíduo recalcado, de um indivíduo invejoso. Invejoso, sim, senhor. Quantas guerras não carregavam em si uma cruz? Quantas guerras não carregavam em si um discurso religioso? Isso é triste, isso é decadente. Um pai que presenteia, mas que nega o presente que dá ao filho e diz, não, você não pode fazer uso. Eu sempre brinco com os meus alunos dizendo, imagina que um dia meu pai me desse uma Ferrari. Isso nunca vai acontecer. Mas se ele me desse uma Ferrari, eu ia falar, maravilha, eu vou morrer no Rio Berabim, Uberlândia, pegar Rondon Pacheco, né? Aí ele diz, não filho, mas é o seguinte, eu te dou uma Ferrari, mas você só pode andar 30 km por hora. Eu falo, então por que você me dá uma Ferrari? Me dá um patinete. Faria melhor uso, seria um pouco mais emocionante. Seria a mesma coisa que se meu pai dissesse, filho, toma um corpo, um playground, submetido a algumas sensações, um prazer absoluto. Você fala, maravilha, vou curtir, vou fritar. Ele diz, mas você não pode fazer uso. É pecado. Então por que me destes? Perceba então que nós estamos aprisionados a uma moral que nega a nossa vida. Há uma moral que o tempo todo nega aquilo que nós de fato poderíamos e deveríamos fazer. Nós vivemos com a cabeça nas nuvens e não botamos os pés no chão. Ora, e se o céu é só uma promessa? E se esse campo concreto comum traz para nós a realidade? E aí, imagina no final da vida, uma pessoa que viveu o tempo todo com a cabeça nas nuvens pensar, mas se não houver um além? Será que eu abandonei toda a minha vida em vista de uma promessa que eu não sei se é real?
E aquele indivíduo que abandona a vida em vista de uma promessa, ele tem sim recalque, inveja e ressentimento. Sabe por qual motivo? Ele não aguenta ver a felicidade do outro, ele não aguenta ver a liberdade do outro, ele não consegue entender e aceitar a expressividade de alguém que é livre. É isso. Pessoas felizes e livres incomodam aqueles que são reacionários e caretas. Quando nós temos um ditadorzinho mequetrefe que se esconde por meio de uma teologia fajuta, é porque foi um mau militar, é porque foi um mau homem, é porque foi um péssimo político. Por ser ruim em tudo, se acovarda por detrás de um cristianismo, porque as pessoas livres, obviamente, muito o incomodam. Sim, os homens livres incomodam, os homens felizes incomodam, os homens dignos incomodam. E sabe por qual motivo? Porque eles não se preocupam com absolutamente ninguém. Ora, a minha vida, ela possui uma peculiaridade e só cabe a mim tal manifestação. Por qual motivo me preocupar tanto com o outro? É absurdo. O próprio Cristo concordaria com Nietzsche, não tenho dúvida nenhuma. Porque o próprio Cristo, ele não partia de análises morais tão empobrecidas. Afinal, o Cristo é o homem que se colocou à frente de uma puta. Afinal, o Cristo é o homem que se sentou com pobres, que bateu de frente com uma elite, com valores ortodoxos e arcaicos. Veja, esse Cristo seria novamente crucificado por esses mesmos cristãos. E isso é maravilhoso no pensamento do Nietzsche. Porque muitas pessoas acusam Nietzsche de ser ateu, mas, brother, para matar um Deus primeiro ele tem que ter sido criado. Se foi criado, eu consigo matar. Talvez Nietzsche tenha uma dignidade teológica muito maior do que a dignidade daqueles cristãos que de fato o criticam. Sim. Daqueles que têm de fato uma moral do escravo. Você quer entender o que é moral do escravo? Os Simpsons. Sabe a Lisa Simpson, cabeça de estrela? Pois bem, a Lisa Simpson tem uma moral de escravo. Aí você fala assim, Wesley, mas ela não é cristã, ela é budista. Pois é, mas a sociedade que ela está inserida é cristã. Terrivelmente cristã. A Lisa é uma excelente filha. A Lisa é uma excelente aluna, é uma excelente cidadã. A Lisa é péssima para uma pessoa, a única que interessa, ela mesma. Ela tem conflitos de consciência que são terríveis. Ela muito quer e nada pode, porque a razão dela não compreende a vida, mas se encastra a própria existência. A Lisa é o típico caso que afirma demais os valores e nega a própria vida. Do outro lado, nós temos um tal Bart Simpson. O Bart Simpson assume o moral do Senhor. Ele demonstra que existe um lado bom em ser mal. E qual é o lado bom em ser mal? Ser livre. É aquele que nega os valores e por isso afirma a vida. É aquele que é comprometido com a própria existência. É aquele indivíduo que quer meter o louco e ser feliz, independente do julgamento alheio. Perceba, o Bart é nobre. A Lisa é subserviente a uma gama de valores que ela nem sabe se são valores reais. Afinal, me dizem que o certo é certo e o errado é errado. Tá, mas por qual motivo? Tudo deve ter uma fundamentação. Se não há fundamentação na moral, quer dizer que essa moral foi criada por meio de uma metafísica. Se é criada por meio de uma metafísica que não pode ser de fato contestada, ela é imposta goela abaixo. Se é imposta goela abaixo, é uma ordem ditatorial, é uma moralzinha mequetrefe de escravos. É isso. De homens que têm como principal alvo da sua existência aniquilar não só a si, como também aniquilar os outros. A moral do Senhor não. É de um homem livre, feliz, de um homem comprometido com a própria existência. Assim pensa Nietzsche. Wesley, mas e o tal do Übermensch? Übermensch, alguns traduzem como super-homem. Tradução ruim, péssima. Além do homem. É aquele que cria a si próprio. É aquele que vai além do bem e do mal. É aquele que consegue fazer da realidade algo criado por ele. E não simplesmente a realidade como um processo estranho, alheio, que faz com que essa realidade seja muito desconexa daquilo que de fato eu sou. Ok? Bom, moçada, então perceba o seguinte. Nós temos aqui filosofia contemporânea, Friedrich Wilhelm Nietzsche, um autor que pouco vive, mas marca sua história de maneira muito densa. O que a Universidade Federal de Uberlândia quer? Está assim no manual do candidato. A origem genealógica da moral e dos valores. A moral dos nobres e a moral dos escravos. Primeiro item. Compreender a crítica nietzschiana
da moral como uma genealogia, segundo a qual os valores revelam-se como produtos gerados a partir de modos de existência. Produtos de quem? De uma filosofia socrático-platônica e de uma tradição judaico-cristã. Ele percebe no século XIX que nós estamos dispostos a valores que são decadentes. Mas como esses valores foram criados e forjados ao longo do tempo? Item 2. Distinção entre as chamadas moral dos escravos e moral dos nobres a partir dessa origem genealógica. Então veja, essa genealogia colocou de um lado o Apolo e do outro Dionísio. Os homens começaram a pensar demais e sentir de menos, afirmaram os valores e negaram a vida, moral do escravo. Enquanto havia uma moral real, uma moral de harmonia entre Apolo e Dionísio, que nós podemos chamar de moral do Senhor, dos homens que afirmam a própria vida ao invés de negá-la. 3. Explicitação da moral dos nobres. Modo de existência que prima pela intensificação da vida, sim. A moral do nobre, a moral do Senhor, afirma a vida e nega os valores. Então é dizer sim à vida. A UFO já até usou essa expressão. E depois, 4. Explicitação da moral dos escravos. Ou seja, ela é gerada em relação à moral dos nobres, ou melhor, em reação, construindo-se por isso a partir do ressentimento, que se torna criador de valores. Valores que impossibilitam, valores de seres ressentidos. E no passo que esses valores muitos são afirmados, naturalmente nós temos uma negação da própria vida. Claro que o manual do candidato da UFO em relação a Nietzsche, cara, eu acho ele muito escasso. Ele praticamente se concentra numa genealogia da moral, moral do Senhor e moral do escravo. Mas não se esquecer do Apolo e do Dionísio. Quais são as características de cada um? As críticas que Nietzsche vai estabelecer, a tradição judaico-cristã e também as filosofias socrático-platônicas. Porque as coisas estão implícitas. Se aqui eles falam de genealogia, você tem que saber dessas duas críticas. Você tem que entender de fato o que é o homem para Nietzsche, em essência. Então isso não pode ser abandonado de maneira nenhuma, ok? Então, moçada, aqui falamos sobre Friedrich Wilhelm Nietzsche, um autor nascido no século XIX e que tem o seu falecimento pontualmente no ano de 1900, né? E uma morte trágica no sentido de que ele morre senil, ele morre demente, ainda muito novo. Alguns dizem que em decorrência de uma sífilis, mas isso nunca foi de fato comprovado. O Nietzsche que teve bases schopenhauerianas, mas que também influenciou outros autores muitíssimo nobres. Se nós pensarmos, grande parte da literatura brasileira, ela tem um viés nietzschiano. Se nós levarmos em consideração, grande parte da arte enquanto manifestação no século XX, tem uma pegada nietzschiana. Então é um autor que por ele mesmo já vai dizer, eu não sou um filósofo, eu sou uma dinamite. E por ser uma dinamite, o que ele quer fazer de fato é destruir todos esses valores que foram criados por meio de uma metafísica e acaba fazendo com que o homem não pode escolher exatamente aquilo que ele deseja ser. O Nietzsche não quer, de maneira nenhuma, que o homem seja algo extraordinário, ele só quer que o homem seja homem. E o homem que é homem, o humano que é humano, nada mais é do que aquele que cria a si próprio. É aquele que entende-se enquanto um microcosmo dentro de um macrocosmo. É aquele que sabe que ele não tem controle nenhum sobre o destino e que a vida é um grandíssimo absurdo. A vida em si, ela tem como característica básica o nada, ex nihilo, daí o niilismo. Claro, você tem um niilista daquele que não vê sentido nenhum na vida porque afirma demais os valores, que é o niilismo em demasia negativo, e você tem um niilismo positivo, daquele que ao perceber que a vida é um grande absurdo, nega os valores porque a ela não pode ser dado nenhum tipo de sentido. Eis o pensamento nietzschiano. Se você quiser até um conflito nietzschiano, uma indagação interessante, procure depois por Batman, o Cavaleiro das Trevas. O personagem Joker, interpretado pelo Heath Ledger, né, que até rendeu a esse autor Oscar em memória, né, porque de fato ele acaba sofrendo uma overdose de remédios. Tem muitas contestações nietzschianas, assim, né? O fato do porquê tão sério, ora, se tudo é dor, por que você permanece tão sério assim? Fica ali uma mensagem implícita, né? No sentido de que, cara, aquilo que não me mata, me torna forte. Então, há uma resiliência em ser humano e isso a gente não pode esquecer de maneira nenhuma. E ao final, nós temos um conflito entre dois navios. Um navio com famílias
em um navio com presidiários. E aquele exemplo mostra que os presidiários têm mais sensibilidade em relação à vida e julgamento do que as famílias tipicamente boazinhas e cristãs. Os presidiários, sabem muito bem o peso da vida. As famílias só hipotetizam sobre isso. E aí é uma cena muito simbólica quando um presidiário pega o dispositivo que explodiria o outro barco e joga a janela fora dizendo: eu sei o peso de tirar uma vida. Eu sei o que custa uma vida. Toma uma atitude bonita, de compaixão, age com piedade, enquanto as famílias tradicionais daquela sociedade simplesmente julgam eles presidiários enquanto delinquentes. Perceba, do ponto de vista de uma teoria dada à moralidade, as famílias podem até se destacar, mas quando nós pensamos a moral enquanto prática, a moral enquanto um valor em si, esses presidiários se mostraram mais sensíveis do que, de fato, essas famílias tão ortodoxas e tradicionais. Perfeito? Moçada, muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Bons estudos.